Olá, amigos! Sejam bem-vindos! Desde a nossa infância, fomos ensinados por nossos pais e professores sobre a importância de aprender um pouco sobre os monumentos históricos mais relevantes do nosso mundo. Um desses monumentos é a Estátua da Liberdade, também conhecida como Liberdade Iluminando o Mundo. Localizada em Nova York, ela é considerada um dos ícones mais emblemáticos de todos os tempos. Certamente você já ouviu as pessoas falarem sobre a Estátua da Liberdade e sua representação simbólica da liberdade. No entanto, mesmo essa estrutura majestosa guarda segredos que talvez você nunca tenha imaginado. Nesta ocasião, vamos revelar os 5 segredos mais misteriosos da Estátua da Liberdade. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever para receber notificações diárias sobre mais conteúdo incrível. Dito isso, vamos ao número 5, uma homenagem a Lúcifer. Acredita-se que a mensagem por trás da estátua represente a libertação da opressão causada pela escravidão. Pelo menos é essa a informação que sempre nos foi transmitida. No entanto, o que você pensaria se disséssemos que essa interpretação provavelmente não é verdadeira? É difícil imaginar que um símbolo tão grandioso da liberdade e da democracia americana possa esconder um segredo obscuro. De acordo com a história, esse monumento foi um presente dos franceses para os Estados Unidos, simbolizando a amizade entre as duas nações. O escultor Frederick Auguste Bartholdi dedicou muito tempo à construção dessa poderosa estrutura. Em 15 de outubro de 1924, foi declarada um monumento nacional dos EUA. 41 anos depois, foi adicionada a Ilha Ellis, próxima à foz do rio Hudson. Mas aqui está o segredo intrigante. Há teorias que afirmam que a Estátua da Liberdade é, na verdade, uma homenagem a Lúcifer, o anjo caído. Essa interpretação sugere que existem símbolos e elementos ocultos na estátua que fazem referência a essa figura mitológica. Embora essa teoria seja controversa e contestada por muitos, é interessante considerar como a história pode ser reinterpretada e explorar diferentes perspectivas sobre um ícone tão conhecido. Lembre-se de que a verdadeira intenção por trás da criação da Estátua da Liberdade continua sendo motivo de debate, e a interpretação como uma homenagem a Lúcifer é apenas uma entre várias teorias. Ainda assim, é fascinante pensar nos possíveis segredos ocultos por trás dessa magnífica obra de arte. A principal ideia por trás da construção desta estátua era ser a primeira coisa que os viajantes veriam ao entrarem em território americano. Enquanto alguns habitantes a observam com orgulho e admiração, outros acreditam que há algo mais escondido por trás da aparentemente inofensiva estrutura metálica de uma mulher. Segundo eles, há um significado mais complexo direcionado apenas a alguns poucos escolhidos. E talvez eles não estejam errados. Um detalhe muito importante que passou despercebido pela maioria é que a estátua tem os pés acorrentados. Ela está no meio de correntes quebradas. Porém, essa característica é difícil de ser observada, pois está no topo de um pedestal. Por que o maior símbolo de liberdade estaria acorrentado? Talvez porque tenha sido escravizado antes, mas depois tenha sido libertado da opressão. Essa é uma possibilidade bastante plausível, mas nem todos compartilham da mesma visão. O caos se instalou quando foi revelado que o criador do monumento, Frederick Bartholdi, juntamente com o restante das pessoas envolvidas no projeto, eram membros da maçonaria, uma das mais antigas irmandades de todos os tempos, com uma grande quantidade de membros. Além disso, os Illuminati estavam entre esse grupo, que é considerado por muitos como um culto ligado à adoração de deuses pagãos e ao próprio Lúcifer. Essa revelação levou algumas pessoas a questionarem se as intenções do escultor eram realmente louvar seu próprio Deus, em vez de representar a liberdade para uma nação inteira. É importante ressaltar que essas interpretações são controversas e há diferentes perspectivas sobre o assunto. Enquanto alguns veem símbolos ocultos e intenções obscuras, outros acreditam que a Estátua da Liberdade é apenas um monumento icônico representando os ideais de liberdade e democracia. A verdadeira intenção por trás da criação da estátua ainda é objeto de debate e especulação. Independentemente das interpretações, a Estátua da Liberdade continua sendo um símbolo poderoso e reconhecido internacionalmente. Sua presença imponente em Nova York é uma lembrança constante dos valores fundamentais que muitos associam à OS Estados Unidos. O quarto segredo sombrio.
um presente de grupos satânicos. Desde sempre, as pessoas têm falado sobre sociedades secretas e seus cultos ocultos. Maçons e Illuminati são os mais mencionados de todos. Embora tenha sido dito que esses grupos foram dissolvidos há muito tempo, sempre há alguém que acredita e afirma que ainda existem Illuminati escondidos ao redor do mundo. Se eles estão se infiltrando na economia, moda, show business ou política, a Estátua da Liberdade adquire uma enorme importância. Ao longo dos anos, ela tem sido frequentemente associada a fraternidades que desejam uma nova ordem mundial. Algumas fontes afirmam que o autor da estátua era um maçom. Não há dúvidas sobre isso, mas acredita-se que tenham sido exatamente suas crenças que o levaram a esconder mensagens secretas e satânicas em toda a estátua. De acordo com alguns pesquisadores, a Estátua da Liberdade originalmente seria instalada no Egito, mas como foi rejeitada pelas autoridades egípcias, ele decidiu doá-la à AOS Estados Unidos como segunda opção. Supostamente, o monumento continha elementos ocultos que os americanos não conheciam nem sabiam como interpretar imediatamente. Por isso, preferiram considerá-lo como a expressão máxima da liberdade. Eles finalmente romperam a opressão que os manteve aprisionados por tantos anos. Assim, precisavam fazer uma espécie de declaração. No entanto, há relatos de que o rosto da estátua e a tocha são relacionados a deusas pagãs, cujo objetivo era a destruição da nova ordem. A estátua é essencialmente uma representação de Semíramis, uma prostituta da Babilônia de acordo com a Bíblia. A tocha acesa é outro símbolo oculto dos maçons, representando o conhecimento e o sol. Porém, outros assumem que o fogo pode ser uma representação clara dos Illuminati, já que o principal símbolo dessa irmandade era o fogo. Existem várias teorias sobre o verdadeiro significado da Estátua da Liberdade, mas todas concordam em um ponto. É uma representação do mal que revela as verdadeiras intenções dessas comunidades ocultas. Chegou-se até mesmo a mencionar que ela é a versão feminina de Lúcifer, segurando a luz do conhecimento e poder. Os maçons e os Illuminati têm desempenhado um papel nisso. Número 3. O número 7 como símbolo sagrado. Se você já visitou a estátua, certamente ficou impressionado com seu tamanho e a quantidade de detalhes que ela possui e representa, pelo menos de acordo com a abordagem que muitas pessoas têm na escola. No entanto, como mencionamos anteriormente, essa estátua de ferro oculta mais segredos do que imaginamos. Como é possível que haja tantas coisas escondidas por trás de uma simples representação da liberdade? Bem, isso é apenas o começo do que revelaremos posteriormente. Você já se perguntou sobre o significado do número e o simbolismo de cada um dos detalhes na estátua? Se você nunca percebeu, pode se surpreender ao descobrir que o navio de guerra número 7 foi estrategicamente posicionado para passar despercebido. De acordo com diversos numerólogos, o número 7 é considerado sagrado e exerce uma enorme influência em nossa sociedade atual. Você já ouviu falar dos 7 mares e continentes que compõem nosso mundo, das 7 cores do arco-íris, das 7 maravilhas do mundo antigo, das 7 notas na escala musical, das 7 virtudes e 7 pecados capitais, dos 7 sacramentos e dos 7 céus nas crenças islâmicas, assim como das 7 portas para o inferno? Por outro lado, sempre se mencionou que todo símbolo numérico está relacionado a algum tipo de valor que tem a ver com a liberdade. No entanto, isso aparentemente não é a verdadeira razão por trás desses dígitos. Por que todos esses números acabam no número 7? Essa é a pergunta que muitos especialistas se fazem. A coroa da estátua possui 7 pontas. A janela em sua cabeça possui 25 painéis. E o pedestal é formado por 16 colunas romanas e 16 folhas ao redor da tocha. Se você observar com bastante atenção cada valor numérico, poderá notar como a soma dos dígitos resulta no número 7. Essas correlações numéricas levantam questões intrigantes e levam a diversas interpretações sobre o simbolismo da Estátua da Liberdade. Lembre-se de que essas teorias são apenas especulações e não há consenso absoluto sobre o verdadeiro significado desses números. O estudo da numerologia é complexo e envolve diferentes perspectivas. Cada pessoa pode interpretar essas informações de maneira distinta. O que você acha do monumento? Será que a sua altura tem alguma relação com isso? Afinal, possui 151 pés, um número que pode ser dividido por 7. Seria apenas uma coincidência ou haveria uma intenção por trás disso?
Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Outra teoria interessante é que a Estátua da Liberdade pode representar uma mulher muçulmana. Ao longo dos anos, surgiram diversas hipóteses sobre o verdadeiro significado do monumento. Além das especulações sobre cultos satânicos e conexões com os Illuminati, essa estátua também foi considerada um poderoso símbolo para os imigrantes. Desde os primórdios dos Estados Unidos, esse debate tem sido acalorado. Frequentemente, é utilizado como argumento para defender a abertura do país aos imigrantes em busca de segurança e oportunidades de trabalho. No entanto, muitas pessoas desconhecem que essa imponente mulher de aço pode esconder detalhes fascinantes. Considerando a enorme quantidade de refugiados muçulmanos que chegaram ao país, especula-se que o escultor Frederick Bartholdi a tenha construído como uma mulher muçulmana. Alguns afirmam que os franceses o inspiraram, retratando uma camponesa egípcia em vez de uma senhora rica. Essa abordagem transformaria a estrutura em um colosso que representa a era industrial. Se você relacionou esse monumento a algo típico dos franceses, é interessante considerar essa perspectiva. A Estátua da Liberdade continua a ser um enigma envolto em teorias intrigantes e interpretações diversas. Você certamente ficará surpreso ao associar isso ao Oriente Médio. Apesar de parecer incrível, alguns pesquisadores garantem que Bartholdi encontrou sua inspiração no Egito, em vez da França, como muitos imaginavam. Não é à toa que a estátua foi inicialmente oferecida aos habitantes do Egito. Em poucas palavras, disse que o escultor imaginou um camponês muçulmano, cujo destino original era o Canal de Suez, uma rota de navegação artificial localizada no Egito, que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Essa mulher deveria ter uma tocha, como uma lanterna, um símbolo de progresso para os egípcios. No entanto, após anos de pesquisa, essa ideia foi descartada pelo governante egípcio chamado Mehmet Ali. O Instituto Smithsonian, por outro lado, continua a escavar na história do monumento para esclarecer os fatos reais. Segundo eles, Bartholdi decidiu iniciar seu projeto inspirando-se em uma visita que fez em 1855 aos monumentos núbios de Abu Simbel, no Egito. Foi lá que ele desenvolveu sua paixão por grandes construções e estruturas colossais. Após apresentar o projeto em papel para esta enorme estátua, as negociações com o país não tiveram resultados positivos. Por isso, ele não teve outra opção senão visitar o continente americano. E o que você acha? Será que realmente vivemos em meio a essa noite por tanto tempo? Número 1. A Estátua da Liberdade é um homem? Já pensou nisso? Sim, pode parecer engraçado, mas de acordo com os argumentos de um pesquisador que analisou a história desse monumento, essa teoria pode ser verdadeira. Embora por muito tempo a crença popular fosse de que o autor se inspirou no rosto de sua mãe, a historiadora Elizabeth Mitchell afirma que é totalmente o oposto. Essa especialista, enquanto escrevia um de seus livros intitulado Tochas da Liberdade, sugeriu que Bartholdi pode ter sido inspirado por seu irmão. Você acredita nisso? Segundo ela, o rosto da estátua não é o da mãe francesa do escultor. Suas sobrancelhas eram mais arqueadas, o nariz e os lábios eram mais finos, e até mesmo a boca era menor em geral. Foi logo depois de examinar imagens do irmão que Elizabeth foi capaz de perceber as semelhanças entre o rosto dele e o da estátua. Sua surpresa foi enorme ao notar essas características. Algumas histórias contam que Bartholdi visitava seu irmão Daley, que havia enlouquecido e precisava de cuidados em uma clínica especial. Às vezes, o escultor passava horas apenas observando-o. Por outro lado, Edward Berensos, professor de História na Universidade de Nova York, afirmou que Bartholdi não se inspirou em nenhuma dessas pessoas para criar a estátua. Em vez disso, ele acredita que a inspiração veio das esculturas clássicas greco-romanas de homens. Seja qual for a verdade, você acha que o rosto do monumento é inspirado em um homem? Se for assim, certamente parte da história do nosso mundo será completamente enganosa. Deixe aqui abaixo sua opinião. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe. Até a próxima!